estamos aqui com o professor Walter Colli. Ele é graduado em Medicina, doutor em Bioquímica pela Faculdade de Medicina e livre docente pelo Instituto de Química da USP. Foi professor titular da USP de 1980 a 2009 e atualmente é colaborador sênior do Instituto de Química. Ele é professor emérito da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Em 2014, o professor Colli foi agraciado com o Prêmio Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia, conferido pelo CNPq e pela Fundação Conrado Wessel. O professor Colli foi ainda membro do Conselho Deliberativo do CNPq, do Conselho Superior da FAPESP, foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, presidente da Comissão Técnica de Biossegurança, CTN-Bio, diretor do Instituto Butantan e diretor-geral da Associação Brasileira de Luz Síncroto, atualmente CNPEM. Entre 2006 e 2009, foi o primeiro diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e, por 17 anos, foi coordenador adjunto da diretoria científica da FAPESP. Nós vamos ter hoje, junto comigo, entrevistando o professor Colli, o Marcelo dos Santos e Silva, que é professor do Instituto de Química e também, assim como o professor Colli, trabalha e estuda o Trypanosoma cruzi. O professor Colli é conhecido pelos seus avanços significativos na área, né, da interação entre o Trypanosoma cruzi e a célula hospedeira, né? Trypanosoma cruzi é agente etiológico da doença de Chagas e, obviamente, ele é também conhecido por outras atividades, né, principalmente relacionadas à política científica e tecnológica. Bom, vamos começar então com uma pergunta que acho que é crucial. Quer dizer, quando o senhor entrou na Faculdade de Medicina, o senhor já sabia que queria ser pesquisador? Consta que o professor Isaías Rau tem forte participação na sua decisão, né? É assim, olha, eu, na verdade, quando eu estava fazendo o curso médio, eu gostava de genética. Eu, inclusive, tive uma professora que foi muito bacana, porque ela chegou para o pessoal que estava no fim do curso médio e dizia, olha, os que querem fazer uma carreira biológica, por exemplo, biologia, veterinária, odonto ou medicina, vem comigo que eu vou dar aulas adicionais de genética. E eu gostava muito daquilo. Mas aí pensei assim, eu vim de uma família que eu tinha perdido o pai quando eu tinha 9 anos, né? E eu tive que morar com a minha avó e meu tio, porque minha mãe não tinha condições de sustento. E eu pensei, eu não sabia naquela época, agora a gente sabe, mas naquela época eu não sabia o que fazia um geneticista, né? Como é que forma geneticista, né? Eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou prestar concurso para a Faculdade de Medicina, pelo menos vou ser médico, porque médico a gente sabe que pode ter uma certa independência científica. E aí eu entrei na Faculdade de Medicina. O senhor foi o primeiro da família a ter o diploma de curso superior? Fui da família mais próxima, né? Eu tenho um primo, dois primos, um é engenheiro, o outro médico, mas esses distantes, né? Eu cheguei lá e comecei a assistir aula, e quem estava dando aula de bioquímica era o professor Isaías Rau. Aí ele começou a dar aula, e daí ele falou assim, olha, é uma coisa assim, ruim para a Faculdade de Medicina, que não se tem um curso de genética. Vocês vão ser médicos, não sabem genética. Eu falei, pô, é agora, né, que eu vou, né? E aí ele falou, olha, quem quiser eu vou dar uma aula de genética uma vez por semana em horário que não colida com as aulas oficiais. Mas eu vou dar aqui no anfiteatro. E ele começou. Na primeira aula, a classe inteira estava assistindo, 80 alunos. Na segunda já diminuiu. Na terceira só havia 7 alunos, que permaneceram meus amigos por muito tempo. E desses 7, ele disse, eu tenho 3 posições para trabalhar comigo. Se vocês quiserem vir como aluno de graduação, de iniciação, vocês podem vir para o laboratório. Aí eu fui correndo, né? Não era genética, mas era alguma coisa que depois eu descobri. Não é que eu gostava de genética, eu gostava de pesquisa, né? de ciência. E o curso secundário, o curso médio, na verdade, é tão assim, é ruim. Não é ruim, foi bom, do ponto de vista informativo. Mas os professores
não ensinam você a fazer pergunta. Dizem, olha, para você ser cientista, você pergunta por quê, pergunta quando, pergunta onde, como. A gente aprende o que é ciência na hora que entra num laboratório científico, não aprende antes, né? E o senhor que é um deficiente. E o senhor já no segundo ano de iniciação científica, junto com Isaías Hall, vocês cristalizaram a 10ª proteína de mitocôndrio e conseguiram publicar na Nature, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E, na verdade, quer dizer, isso é tido como um feito tão grande, né? Mas, quer dizer, eu cheguei no laboratório e ele disse, olha, é importante, por razões futuras, que a gente tente cristalizar essa proteína. Mas só que naquela época, cristalizar uma proteína era um feito. E aí eu comecei a colocar cristais de sulfato de amônio na solução, aquela coisa e tal, ia lá toda noite, toda manhã, quando eu podia. Até que um dia eu falei, Isaías, por favor, olha aqui, tem uns negócios vermelhos aqui. Ele falou, você cristalizou. Mas não é nada demais isso, não exigiu muito esforço, né? Aí o que nós fizemos? A gente centrifugou aqueles cristais, limpou, tirou um espectro, né? E mandou para a revista Nature. Eles aceitaram, porque agora não aceitariam, mas naquela época era um feito ainda, né? Mas eu não tive quase nada. A ideia foi dele e eu fiz. Mas foi isso que aconteceu. Você estava no segundo ano da faculdade. E como é que o senhor se encaminhou para a bioquímica? Quer dizer, foi depois do pós-doutorado? Não, porque ele era professor de bioquímica, né? Então, aí que está. Então eu vi que não era genética, também genética, mas era ciência, era pesquisa, era ficar perguntando coisas. Quer dizer, eu, na verdade, fui imediatamente para um departamento chamado de Química Fisiológica na Faculdade de Medicina. Aliás, escrevia Química Fisiológica com YPH, certo? Mas aí não larguei mais. Eu ia como estudante o tempo que eu podia e depois eu continuei lá. E o senhor fez o seu pós-doutoramento fora do país, voltou. Como que foi essa volta, né? Como que o senhor estabeleceu a sua própria linha de pesquisa em meio à reforma universitária que estava acontecendo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, aí uma pergunta que eu preciso escalonar aqui. Eu estava trabalhando com o Isaías quando ele convidou um professor de Nova York que havia... você vai entender mais do que os ouvintes aqui, que havia solubilizado e purificado a ATPase, o fator F1 ATPase. Era o Maynard Pullman, juntamente com o grande professor Ephraim Drucker, que foi um candidato ao Prêmio Nobel. Ele não foi, mas ele era um pesquisador importante. Bom, o Maynard Pullman, o Isaías convidou, vamos lá para o Brasil. Ele veio com a esposa, 3 filhas. Ele veio. Ele assistiu o golpe militar, ele morava num apartamento na Avenida Rebouças, e de repente ele falou, ele tinha uns olhos grandes, ele disse assim, eu vi aqueles tanques na avenida, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam fazendo o golpe militar, né? E ele assistiu tudo, porque foi 63, 64, né? Ele estava aí em 64. Bom, aí ele falou, quando você terminar o seu doutorado, e aí eu desenvolvi um doutoramento com um problema que ele trouxe, e o Isaías concordando com aquilo. Então, comecei a trabalhar com ele e tal, ele falou, quando você terminar esse doutorado com o Isaías, porque eu vou embora, você, se quiser, vem trabalhar comigo lá em Nova York. E aí, eu terminei o doutorado, sob a orientação de Isaías, mas esse tema, que era um tema de mitocôndria, também era síntese de proteínas em mitocôndria. Nós nunca publicamos nada a respeito, mas tem uma outra história, não vou contar aqui. Quando terminou, eu já imediatamente fui nomeado pelo professor Isaías. Naquele tempo não tinha concurso. Quem mandava era o catedrático, não é? Então ele chegou para mim, para o Brentani, e disse assim, olha, eu tenho 2 vagas, vocês querem? Aí nós falamos, ele falou, olha, tem uma coisa, agora o Carvalho Pinto inventou um novo regime chamado Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, que é o tempo integral. Você não pode trabalhar, você não pode ganhar dinheiro fora, você só ganha o salário. Mas dá para viver.
disse o Isaías. Agora, rico você não vai ficar, mas dá para viver. Então, nós entramos, ficamos lá. E logo depois, eu fui em frente, fiz o doutoramento com aquele assunto que eu tinha começado lá atrás, como estudante ainda, e fui trabalhar com Maynard Pullman em Nova York. Então, depois eu voltei. Você fez uma pergunta longa. Eu pulei um grande trecho da sua história aí, né, professor? Mas depois eu voltei. Mas eu devo, quer dizer, na verdade, a reforma foi uma ideia espetacular que surgiu em 1965 com o famoso Sucupira, que era o conselheiro do Conselho Federal de Educação, Newton Sucupira. Tem até o nome dele escrito nos programas da CAPES, né? Ele pensou uma universidade do tipo norte-americano, uma universidade em que os estudantes não entram nas faculdades, eles entram na universidade. E aí eles tomam os créditos, eles fazem os cursos, as disciplinas que eles querem. Então, o sujeito chega e fala assim, eu quero ver um negócio de filosofia, quem sabe eu goste. Vai lá, não gosto, então vou fazer fisiologia, vou fazer bioquímica. Vai acumulando créditos, falando, agora eu quero ser médico. Tudo bem, você tem crédito suficiente para ir para a faculdade de medicina. Então você vai ser médico. Ou engenheiro, né? Então a cidade universitária foi feita para abrigar. Você vê, tem o Instituto de Química, quer dizer, eu vim da faculdade de medicina como professor para o Instituto de Química, que o departamento de bioquímica, que foi uma junção dos departamentos de bioquímica de todas as faculdades, veio para cá. Agora, as faculdades tradicionais não aceitaram isso, né? Então a faculdade de Direito continua no Largo de São Francisco, a faculdade de Medicina continua na Avenida Doutor Arnaldo, porque não teve condição. Então foi uma coisa híbrida. E a reforma tocou, não teve problema nenhum. Eu vim do pós-doutorado e estabeleci um laboratório, né? E como que foi essa escolha do organismo modelo para estudo? Por que o Trypanosoma cruzi? Aí é o seguinte, olha, eu cheguei aqui e tinha uma porção de estudantes me esperando. Porque eles estavam com Isaías, e o Isaías tinha sido caçado pela bendita Revolução, não é? Então eles sabiam, eles estavam esperando. Então, uns estavam com o professor José Ferreira Fernandes, outros estavam com o professor Maia, com a Lélia, na verdade. Enfim, tinha de tudo, né? E todos me esperando. Porque o Isaías falou, quando o Colli vier, vocês vão trabalhar com o Colli. E eu tentei 3 linhas de trabalho. Eu tentei manter a linha que eu desenvolvi nos Estados Unidos. Depois do Pullman, eu fui trabalhar com um japonês mesmo, que trabalhava em Nova York, e fui fazer um pouco de genética molecular. Foi aí que eu aprendi DNA, RNA, mapeando os genes de RNA ribossômico no Bacillus subtilis. Falei, vamos continuar com isso para ver se a gente... Né? Tinha uma estudante que queria trabalhar com uma coisa diferente. DNA, mas de acantameba, de ameba castellani. Tá bom, vamos lá. E eu falei, e tinha 2 estudantes que estavam com o professor Ferreira Fernandes, que trabalhavam com o Trypanosoma. E ela disse, seria bom continuar com o Trypanosoma. Eu disse para ela, vamos fazer a seguinte pergunta, né? Se o Trypanosoma entra numa célula hospedeira, ele vê a membrana. Então, com a membrana dele, ele vê a membrana. Nós temos que procurar isso. O que é que ele vê no quê, né? Bom, foi isso. Bom, as 3 linhas foram. A da ameba deu um trabalho, mas não continuou, porque a professora não continuou. Ela agora era autora do livro de bioquímica que todos os estudantes usam, a Anita Marzocco, com o Bayardo, né? A Bianca continuou a linha de bactéria, publicou um trabalho mostrando que os genes eram cotranscritos, 16S, 23S e tal, mas a Júlia, que trouxe o Trypanosoma junto com a Marinei, começou a ter resultados que eram bons, né? E a gente continuou com isso e as outras linhas foram esquecidas ali.
eu fui para frente. Professor, conta um pouco de como surgiu o BIOC FAPESP, porque nós estamos contando uma bioquímica que está se organizando e que, de repente, vai demandar apoio para crescer. Isso. Então, na verdade, havia uma série de jovens naquela época que estavam voltando de seus estágios de pós-doutoramento no exterior. Na verdade, os orientadores dessas pessoas prezavam a ciência de tal forma que achavam que realmente nós tínhamos que nos aperfeiçoar fora, né? Porque antigamente, às vezes, o sujeito se formava na graduação, que não era nem obrigatório ser doutor, era contratado. Ou era doutor, mas não tinha tido experiência como você teve, como várias pessoas tiveram depois de formados. É importante você continuar, para você adquirir maturidade, conhecer o métier, não é verdade? Esse pessoal estava voltando e o professor Lara, que era um professor sênior já, Francisco Jerônimo Salles Lara, que foi chefe do departamento, foi procurar o professor Sala, que era diretor científico da FAPESP, porque ele estava preocupado em adquirir um equipamento. Ele queria aquele equipamento. Aí o Sala falou, não, Lara, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um programa para desenvolver a tua área em São Paulo, na cidade de São Paulo. Atenha-se à cidade de São Paulo, porque esse assunto me parece extremamente multidisciplinar. E é verdade, porque na bioquímica ocorrem físicos, médicos, biólogos, odontólogos, qualquer farmacêuticos, não é? Vem para a bioquímica, né? É uma ciência que abarca uma opção de conhecimento, né? Então ele falou, já que é multidisciplinar, assim, vamos fazer um programa para incentivar isso aí. Aí o Lara assumiu isso e eles montaram uma comissão. Essa comissão tinha o professor Metri Bacila, que era um professor sênior aqui no Instituto, tinha vindo de Curitiba, o professor Lara, que presidia a comissão, o professor Antônio Tchekeli Matos Paiva, que depois foi coordenador adjunto da FAPESP, foi professor titular da Escola Paulista de Medicina, o professor Karl Peter von Dietrich, que tinha chegado recentemente, mas já era um cientista experimentado, o professor Hernan Shaimovich e eu fomos à comissão. E aí o Sala montou um comitê estrangeiro. Foi a primeira vez que a FAPESP teve um comitê estrangeiro, Exato, não foi, professor? Exato. Era um comitê de alto nível. E eles o que faziam? Eles entrevistavam a gente e diziam assim, isso aqui não está indo bem, isso aqui não sei o quê, faziam um relatório, aquela coisa toda para o Sala ver. E o comitê local distribuía para assessores os projetos que a gente mandava e tal. Inclusive eu era da comissão, mas eu não via o resultado da minha. Quer dizer, aquela história, né? Na verdade, se quiser saber, eu acho que depois se desenvolveram coordenações diárias na FAPESP. Mas eu tenho a impressão que essa foi uma primeira coordenação diária, porque éramos nós mesmos que estávamos articulando os projetos de nós mesmos, né? E agora você tem coordenações diárias, que são professores que recebem os pareceres de colegas e fazem uma análise daquilo e tocam para frente. É assim que as coordenações diárias funcionam. Ninguém decide, vai levando, né, até a decisão final do diretor científico. Ou seja, o BIOC ele serviu como um modelo, BIOC serviu como modelo para diversos outros projetos que são implementados. Acho que serviu como, foi uma coisa que não era inesperada, talvez, por parte do diretor científico, mas, de fato, ele primeiro desenvolveu a bioquímica na cidade de São Paulo, isso sem dúvida alguma. E eu tenho a impressão que houve movimentos centrífugas, quer dizer, as cidades, por exemplo, da USP, Ribeirão Preto, a gente tem contato o tempo todo, se beneficiaram com isso, embora não tivessem tido o apoio financeiro, tinham a proximidade das pessoas, enfim, é um movimento de acreção, né?
vai grudando. É isso quer dizer, o Sala teve uma ideia genial. Né? E teve alguma correlação do Bioch com o grupo que ficou responsável pelo sequenciamento do genoma da Xylella isso que eu queria fastidiosa? perguntar, de que maneira que o Bioch, exatamente essa pergunta, que o Bioch formou recursos humanos e criou uma expertise. Tem alguma relação, portanto, nessa formação com o projeto Genoma? Tem, e é o seguinte, o Pérez resolveu fazer um projeto Genoma, né? E corretamente. O problema é que nós tínhamos dificuldade de mexer com DNA, RNA em escala competitiva, né? E aí apareceu o Pérez e o Fernando Reinach e o Simpson, né, que deram uma ideia para o Pérez. Por que a gente não faz um projeto Genoma em que a gente envolve todo mundo que quiser e vamos sequenciar alguma coisa? Né? Então decidiram que ia ser a Xylella, porque ela causa doença nos laranjais, né? E isso tinha uma certa importância socioeconômica. Né? E fizeram. Eu não participei assim, diretamente do projeto, mas eles só podiam ter feito isso se tivesse tido um projeto anterior, porque os laboratórios estavam maduros, preparados para poder assumir, e já tinha muitos estudantes formados, e tinha laboratórios sendo montados, e as pessoas estavam em outros institutos, tinha gente no ICB já, tinha gente no Instituto de Biociências, porque foram sendo formados por esses grupos. Né? Então, o que aconteceu foi que o projeto Genoma só pôde ser feito porque houve um projeto anterior. Né? Eu tenho certeza disso, né? Não tenho dúvida. Eu não sei quantificar, mas eu tenho certeza. Professor, eu vou fazer uma pergunta agora sobre o seu período no Conselho Superior da FAPESP. O senhor foi membro do Conselho Superior da FAPESP entre 1988 e 1994. E foi exatamente o período em que a gente teve a nova Constituição Estadual, isso, então, que aumentou. Como é que foi o debate? O que o senhor lembra aí é o dessa... seguinte, quer dizer, eu, na verdade, era muito jovem para aquele conselho. Né? Ele foi eleito, né? Mas nem sei como é que eu fui para lá, né? Me chamaram. Eu estava aprendendo, na verdade, eu não estava muito por dentro, mas eu via aqui as tratativas do Alberto Carvalho da Silva, que foi muito importante para a FAPESP, porque ele foi diretor científico, ele foi presidente do Conselho Técnico Administrativo, eu via as tratativas do Sala, na verdade havia deputados para tudo quanto é lado, conversando aquele negócio, porque em 88 houve a Constituinte, e aí seguiu-se a mudança da Constituição de São Paulo, que foi feita, terminada em 89. E nessa hora eles mudaram a porcentagem dos impostos, né, da paulista, né, do Estado de São Paulo, de 0,5% a 1%. O percentual da arrecadação destinada à pesquisa, à FAPESP. A FAPESP, exatamente. Então, o pessoal discutiu muito isso e aí começava a discutir o que fazer, né, porque você tem aumentando a verba, você tem que ver projetos. Ao mesmo tempo, no final do meu mandato, o professor Pérez foi eleito. E já havia ideias de, eventualmente, fazer projetos maiores. E o professor Pérez fez temáticos, depois ele fez o PIT, que é um projeto de incentivo à tecnologia, à empresa. Né? E agora, uma parte da história que deve ser dita, importante, é que em 1983, um deputado conseguiu passar uma lei, Fernando Lessa, né, com cedilha, né, que o governo deveria fazer repasses para a FAPESP em duodécimos, né, isto é, estimar qual seria o orçamento arrecadado e dar 1/12 por mês para falar. Porque em governos anteriores, o governador simplesmente não depositava, não repassava, meses sem repassar. Quer dizer, e aí vem uma observação que eu gostaria de fazer. Né?
Às vezes os políticos dizem que não gostam muito quando você tem no orçamento essas coisas obrigatórias. Você é obrigado por Constituição a dar 1% para a FAPESP. Mas eles dizem que não podem fazer política, porque se ele foi eleito, ele faz política. Bom, espera um pouquinho. Em pesquisa científica e tecnológica também, não dá para você chegar e falar, agora eu não vou dar mais porque não faz parte da minha política. Você acaba com tudo, que é o que aconteceu mais ou menos no governo anterior federal. Quer dizer, como havia um desprezo pelo intelectual, pela ciência, não é? O dinheiro não chegava, né? Então, o que acontece? Os jovens perdem o interesse, os mais velhos param de fazer as coisas, e você não pode interromper o pensamento, porque a ciência é pensamento, são ideias que você tem que provar, você não pode parar no meio e esperar que o orçamento do governador X chegue, não dá. Esse é um problema que tem que ser dito isso e gravado isso, porque os políticos têm que entender isso. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o tempo... Ele virou um repórter de alto nível. O tempo que o senhor estava no CTN-Bio, acho que foi de 2006 a 2009, né? Numa época um pouco complicada, porque estava em pauta muito aquilo que ficou conhecido como Guerra dos Transgênicos. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história. Uma vez, quando chegou mais ou menos, acho que 2005, havia um professor de saúde pública que estava no Ministério da Saúde. Ele era diretor do CECIT, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Falou, olha, eu tenho que indicar um especialista em saúde para uma comissão chamada CTN-Bio, e o seu nome foi lembrado por 4 associações médicas. Foi o que teve mais indicações. O direito de indicar era dele, ele podia indicar quem ele quisesse. Não é? E aí eu fui para a lista tríplice e o ministro da Ciência e Tecnologia nomeou o presidente, e aí eles não queriam, o pessoal não queria aceitar. Então era um pessoal minoritário, mas que fazia um escândalo geral. E aí eu tenho que dizer, não é para me queixar, mas eu tenho que dizer, a única forma de você saber que era escândalo é pela imprensa. E a mídia adorava esses caras. Eles falavam, não tinha dúvida, botavam ali. Eu dizia, mas não é isso. A ciência não é assim. A ciência é diferente disso. Tem importância. Mas se eles diziam que o transgênico ia matar metade do Brasil, isso aí é no jornal. E jornais ligados a empresários. Não venham dizer que tinha que ver com jornal ligado a empresários. Não vou dizer o nome, mas... Bom, aí eu resolvi, eu não tinha assessor de imprensa. Não existia isso na comissão. A comissão era nova. Estava começando. Né? Quer dizer, depois da nova lei, porque existiu uma CTN-Bio anterior que levou cacetada do mesmo jeito. Mas essa não tinha assessor de imprensa, não tinha nada. Então eles faziam gato e sapato da gente. Né? Eu procurava dizer, mas não é isso, eu vou procurar ser racional. Não adiantava, porque o repórter ali já estava mais ou menos industriado para aquilo. Não tinha dúvida nenhuma. Você precisa tomar um cuidado danado. Enfim. E foi um período que vocês estavam discutindo a questão de soja transgênica. Não era só soja, produto. Era milho também. Era milho, era soja. Mas o que o pessoal não via é que havia vacinas, por exemplo, já havia vacinas para animais. Eu me lembro de uma vacina que era vacina contra a paralisia dos porcos, que era semelhante à paralisia infantil. E nós tínhamos que discutir aquela vacina. Era transgênica. E aí, uma médica que estava representando não sei quem, dentro da comissão, disse, olha, assim, os porcos vão ser vacinados com essa transgênica. Vacina transgênica. Como a vacina da Covid. A mesma. Né? Só que naquela época, né,
e eles evacuam, né? O cocô vai para os rios. Os peixes comem o cocô e levam os genes para longe. E daí? E daí? E daí? O que tem que levar gene para longe? E quem falou que o porco... Enfim, é um drama total, completamente idiota, né? Que não tinha argumento. Você pega um DNA que tem 30 mil genes. Você pega um pedacinho assim de 4 ou 5 pedacinho de gene, troca para o benefício da planta. Está errado. E até agora tem gente ainda que acredita nessa bobagem. Não é? Eu não consigo entender a falta de cultura científica. Quer dizer, o que as pessoas foram fazer no colégio? Colégio não, curso médio. Professor, agora eu vou falar um pouquinho do seu período na diretoria científica da FAPESP. Quer dizer, o senhor ficou uma parte como coordenadora adjunta da diretoria científica no final do mandato do professor Pérez e ao longo de todo o mandato do professor Brito. O que o senhor destacaria assim, dos avanços da FAPESP nesse período? Quais são os grandes programas? O que mudou a visão da agência? Deixa eu limitar um pouco a minha participação nessa pergunta, né? Eu fui para lá nos 2 últimos anos do professor Pérez. Ele me convidou para ser adjunto, coordenador adjunto. E depois, quando o professor Brito entrou, eu cheguei no professor Brito e disse, olha, claro que você tem todo o direito de não querer meus serviços, mas eu vim aqui dizer que você se sinta livre, não é? Mas ele manteve, não teve dúvida nenhuma. E coordenador adjunto, o que é que faz? O coordenador adjunto, ele, na verdade, superintende algumas coordenações. Então, no nosso caso, nós temos a coordenação de biologia, que inclui genética, inclui várias coisas, né? E a coordenação de saúde, que inclui medicina e algumas coisas de microbiologia. É meio misturado ali e tal, então a gente coordena isso. Bom, quando eles discutem projetos temáticos, a gente preside a reunião. Mas normalmente nos auxílios, eles decidem ali, mandam para a assessoria, tomam uma decisão, a gente lê a decisão, a gente endossa, não endossa, faz um comentário e vai para o diretor científico. Era isso que eu fazia. E durante a diretoria científica do Pérez, éramos 2 adjuntos para as 2 áreas, para a saúde e para a biologia. Eu e o professor Luiz Melo. Que foi diretor científico depois. Agora, quando o professor Brito entrou, ele começou a ampliar as comissões. Ele aumentou o número de comissões assessoras e aumentou o número de adjuntos. Na área nossa, aumentou para uns 8, né? Que era melhor, porque era muito trabalho para nós. Então, isso é a parte que eu enxergo. Mas, evidentemente, a gente viu as iniciativas que ele tomou, né? Uma das iniciativas importantes do Brito, né, foi internacionalizar a FAPESP, né? Quer dizer, na verdade, ele começou a fazer acordos com uma série de entidades similares, ele começou a fazer eventos, levando cientistas brasileiros para determinadas cidades da Europa, que é a FAPESP Week. Ele mandava gente para determinados comitês, que era para julgar projetos bilaterais. Eu, por exemplo, ia muito para Londres e cheguei até a presidir um desses comitês, né, de análise de projetos, que eram projetos entre um brasileiro e um inglês, né? E outros faziam com outros países, né? Eu cheguei a representar a FAPESP numa entidade internacional chamada GLOPID-R, que é uma entidade que discute muito a prontidão para epidemias, não é? E fui chegar a ser até vice-chair dessa comissão. Então, ele fez muito isso. Outra coisa que ele fez
foi que existia um projeto de inovação para tecnologia, e ele fez uma coordenação, não sei os nomes, mas uma coordenação para empresas, para pesquisa em engenharia. Ele fez uma coisa desse tipo, né? O centro de pesquisa. Centro, né? Um centro de pesquisa em engenharia. E fez um centro de pesquisas aplicadas. Então, tem muitos, se abrir a página da FAPESP, você vê isso, né? Várias dessas iniciativas com a empresa, que é a única forma que existe de você desenvolver tecnologia é através da empresa, não é através das universidades. São as empresas que desenvolvem tecnologia. Agora, se você quer uma relação com o cientista, é o que foi feito pela FAPESP. Quer dizer, a empresa põe dinheiro no desenvolvimento do projeto e a FAPESP também põe. E o cientista faz, comuta de um lado para o outro. Tem cientista da empresa, cientista da FAPESP, das universidades, e assim é que progride. Então tem muitos desses projetos que são de longa duração, 10 anos, não é? Isso tudo saiu Depois foi feito um programa Sprint, que era para consolidar colaborações que já havia, mas para aumentar o número de colaborações entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores do exterior. Está aí, o programa está aí. Depois foi feita uma cátedra para trazer cientistas já maduros para vir para cá e adotar estudantes, pós-doutores, não é? Sem a necessidade de ele morar aqui. Ele pode vir, ficar um mês, depois ele volta, depois ele vai e volta, mas ele dirige a pesquisa, não é? Então, isso tudo foi feito na época dos 15 anos do professor Brito. Quer dizer, eu assisti isso e muitas outras coisas que eu não consigo lembrar, assim, de repente, né? Mas foi muito bom, quer dizer, e modernizou a FAPESP, né? Muito, né? Sem prejuízo dos demais, que foram muito bons. Os diretores científicos sempre foram muito bons da FAPESP. E no seu ponto de vista, qual o maior desafio para uma agência de fomento do nível da FAPESP? Olha, é difícil dizer isso, né? Eu acho que a agência não pode ser... a agência tem que permitir que haja projetos de pesquisa. Ela pode induzir alguns projetos. Então ela pode chegar, olha, tem um programa aqui, assim, 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 que eu quero estudar tal coisa. Por exemplo, dessa planta, desse negócio. Não é? Eu gostaria. Mas ela recebe projetos de qualquer outra coisa. E a análise tem que ser qualidade. O que tem qualidade deve ser financiado. Ela pode até dar prioridade se não tiver dinheiro, mas nunca houve esse problema, né? Sempre tem possibilidades de financiamento. Então, você tem projetos de longa duração, de curta duração, de média duração. Você tem os CEPIDs, que fornecem, tem os temáticos, né? E eu acho que uma agência como a FAPESP deve se manter mais ou menos como ela é. E deve tentar ampliar, estando simplesmente antenada para as novidades que aparecem internacionais, né? E ouvindo os cientistas, né? Quer dizer, a FAPESP é a casa do cientista e deve continuar a ser, né? Não pode ser um lugar burocratizado onde as pessoas dizem, não, mas eu sou diretor, mando em você, você manda em mim, não, nada disso, né? Não tem isso. Nós falamos do desafio para a agência, e qual que é o maior desafio para o avanço da ciência no Brasil? Esse é um problema complicado, o avanço da ciência no Brasil, não é? Nós tivemos um interregno, eu já disse que é muito difícil você retomar a ciência quando você tem uma solução de continuidade. E houve uma solução de continuidade no período da presidência do Brasil anterior, né? Havia um desprezo pela ciência, havia um desprezo pela cultura, pelo intelectual, por tudo que um indivíduo que pensa faz, né? Era muito ruim. E o que aconteceu? Basta ver que ainda
os pedidos de bolsa de estudantes, de bolsa para fazer doutorado, para fazer mestrado, para ir para o exterior, da FAPESP caiu 30%. Quer dizer, e eu tenho a impressão que no CNPq é a mesma coisa. Quer dizer, você pergunta para o jovem não está tão interessado, aquele brilho no olhar que você via que, né, que o sujeito está vendo ciência, ele, né? Não, agora não tem isso. Ele pergunta, onde é que eu vou trabalhar? Qual vai ser o meu emprego? A universidade tem espaço? Não sei. Quer dizer, não é só na universidade, você pode ir para uma empresa, você se forma, se doutora e vai para uma empresa qualificado. Nós temos que progredir, as empresas têm que progredir, as empresas têm que fazer pesquisa, as empresas têm que contratar pessoas qualificadas, né? Mas o Brasil parou, eu acho, né? E muita gente está indo embora, né? Quer dizer, não digo pessoas que estão empregadas na universidade, não largam, mas doutores que podiam tentar concorrer, não é? Você, por exemplo, veio, né? Acabou de ser, não é? Contratado, veio porque optou. Mas muitos, como você, ficaram lá. Para finalizarmos, qual a dica que o senhor deixa para nós jovens que estamos iniciando a carreira acadêmica? Lutar. Solicita bolsas para a FAPESP, solicita projetos para a FAPESP, seja coerente, trabalhe de manhã, de tarde, de noite, domingo. Eu sempre trabalhei no domingo, no sábado, eu sempre escrevi, né? Trabalhe. Porque nós temos que retomar, né? Ou o Brasil vai afundar, definitivamente, no Atlântico. Professor, o senhor me apresentou o Marcelo como seu neto de pesquisa. Como é que ele é seu neto de pesquisa? Meu neto de pesquisa é o seguinte, eu não tenho nada que ver com a contratação dele, porque isso é um concurso público, havia muitos outros candidatos. Mas o Marcelo, que eu nem conhecia, né? O Marcelo veio de uma professora da Unesp, de Botucatu, que foi orientada por um orientado meu de mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina. Exatamente. O José Franco da Silveira, né? Ele orientou a Isabel Cano, que orientou você e você apareceu aqui. Exatamente. Tem uma corrente. Tem isso, que tem. passa... Mas é assim, a ciência faz muito isso. A ciência vai formando pessoas, né? Bom, basta dizer que a Bianca, a Júlia, que se formaram comigo, já estão se aposentando. E outras pessoas, né? Com certeza. Tá ótimo, professor. Agradeço muito, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Foi muito bom conversar. Bom, foi bom também conversar com vocês. Muito legal. Obrigado.